Oi, eu sou jornalista há 52 anos. E há 52 anos eu reclamo da mudança da capital do Rio para Brasília. Não porque eu seja fã do Rio, mas porque eu acho que a transferência de Brasília, da capital do mar para o interior lá de Goiás, ela teve como consequência a separação entre a nação e o Estado, entre os cidadãos e os poderosos, anulando todos os efeitos benéficos que uma democracia pode trazer. Eu fiquei muito orgulhoso e muito impressionado quando li um livro chamado A Cidade Modernista, de James Holz, um livro grosso, em que ele descreve todos esses males de Brasília. E o principal mal de Brasília, a principal doença de Brasília, que eu tenho registrado como jornalista, como comentarista, eu não estou mandando em ninguém, não estou querendo mudar nada da ordem constitucional vigente, eu estou querendo apenas dar a minha opinião e as informações que eu tenho para você, que me honra com a sua assistência. Então, eu chamo de República do Converscote, os jantares, os banquetes, os coquetéis da tarde, as reuniões no clube, entre os poderosos dos três poderes. Todos, civis e generais, de esquerda, de centro e de direita, todos caíram nessa esparrela. Hoje, domingo 17, 76º dia do governo Bolsonaro, tem o registro no jornal de que ontem, sábado, lá foi Bolsonaro almoçar na casa do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do DEM, levando 15 ministros, entre os quais o ministro da Justiça, Sérgio Moro. Ao almoço também compareceram Davi Alcolumbre, presidente do Senado, e o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Eu já tinha registrado no meu vídeo anterior que eu achei muito pouco combativo por parte do Bolsonaro não criticar o absurdo, a canalice que foi feita pelo Supremo Tribunal Federal por 6-5, quando quebrou o pé, como diz o jornalista Hélio Gaspari, da Lava Jato, e atrasou de volta ao passado distante as conquistas da Operação Lava Jato, sobre as quais falarei daqui a pouco. Pois bem, Bolsonaro foi lá para tratar de uma coisa que eu, pelo menos teoricamente, que eu considero muito importante, a reforma da Previdência. Também disse que o pacote anticrime do Moro. Mas, com isso, o Bolsonaro passou indiretamente um aval à decisão do Supremo, até porque nunca deu nunca fez nenhum pronunciamento contra, a não ser compartilhar um vídeo do seu filho Eduardo criticando levemente o Supremo, né? Pois bem, não entendo qual é a razão disso. Agora, a minha razão é muito simples. O que o Supremo fez foi um incentivo à delinquência. O Supremo incentivou o crime eleitoral, transferindo para a justiça eleitoral, que não tem valor nenhum, que é uma excrescência no Brasil. Você pode consultar os verdadeiros tweets que há por aí, fazendo uma relação dos países que não têm justiça eleitoral. A justiça eleitoral no Brasil é um gasto inútil e desnecessário, não resolve nada de importante. A campanha mais corrupta da história do Brasil foi a de Dilma e Temer. E o Superior Tribunal Eleitoral nada viu de estranho nela, absolveu a ação que o próprio PSDB, que era sócio na safadeza, mesmo tendo um concorrente, a Dilma e Temer, ficou até envergonhado de ter feito a ação, mas a verdade é que o probo relator, Herman Benjamin, deu a definição precisa para a sessão em que, presidido por Gilmar Mendes,
o Tribunal Superior Eleitoral considerou inocente a chapa Dilma e Temer por excesso de provas. E aí o Bolsonaro vai comer churrasco com Dias Toffoli. Olha, eu até peço a você, que sempre me critica ou que me elogia aqui em comentários, que me ajude a raciocinar sobre isso. Vale a pena o Bolsonaro ir se reunir lá com essa gente que, evidentemente, joga contra ele e contra, sobretudo, a legislação que combate a corrupção? Eu vou dizer e vou encontrar no currículo deles a razão. Antes disso, eu vou falar que um dos 15 ministros, o ministro para Assuntos Institucionais, o general Carlos Alberto Santos Cruz, disse que essas reuniões são comuns e que, às vezes, se resolve mais nelas mais num churrasco do que numa reunião formal. Ô, general, o problema é esse, general. É que há sempre esses acertos, esses aconchegos, essas maracutaias nessas reuniões, regidas a bebida e a comida, né, que está faltando na mesa do brasileiro pobre, desempregado. E o presidente só podia receber o Toffoli para tratar de pacto, ou seja do que for, na sala dele, no gabinete dele, no Palácio do Planalto. É aquilo que em latim nós chamamos de captus diminucio. O presidente tratar de qualquer assunto com esse sujeito num churrasco. O Dias Toffoli, como sabemos, é uma pessoa que não teve capacidade intelectual para ser aprovado em 2 concursos que ele fez para juiz de primeira instância. No entanto, o Senado, com a sua leniência permanente, considerou que ela era uma pessoa com notório saber. Notório saber. Não passou num concurso e o Senado achou que ele tinha notório saber. O Brasil inteiro é testemunha de que o Dias Toffoli não sabe nada, ou se sabe, sabe muito pouco. Agora, sabendo ou não, ele foi citado numa delação do Léo Pinheiro, do AS, e a delação do Léo Pinheiro primeiro foi esquecida e agora está sob sigilo e não se fala mais nele. Aí o super honesto Bolsonaro, o homem que representa o voto dos brasileiros que querem apoiar a Lava Jato, vai comer um churrasco de comemoração 2 dias depois de ele ter patrocinado primeiro a falência da Lava Jato e, em segundo lugar, ter feito um decreto cretino de pedir uma investigação para que ninguém mais possa criticar nenhum dos 11 membros do Supremo e os seus nobres familiares, recriando o império com a sua corte. Agora, a Suprema Corte passou a ser corte monárquica imperial dos morcegões. Pois bem, o blog, o site, sei lá o que, do Senado, divulgou a seguinte declaração de Davi Alcolumbre, do DEM, presidente do Senado. O Tribunal Superior Eleitoral tem um quadro qualificadíssimo para promover o processamento e julgamento dessas ações. Nada mais justo que a Justiça Eleitoral, a partir dessa decisão do STF, se debruce em termos que dizem respeito ao processo eleitoral. O cidadão brasileiro Davi Alcolumbre tem 2 processos, inquéritos, correndo no Supremo Tribunal Federal. Não vai ser dele que nós esperamos qualquer crítica, né? O Tribunal Regional do Amapá arquivou esses 2 processos por uso de notas fiscais falsas na campanha eleitoral de 2014, na qual ele foi eleito senador. Agora, a Procuradoria-Geral da República pediu e conseguiu que os inquéritos fossem abertos em 2 decisões do STF em 2016 e 2018. A ministra Rosa Weber é a relatora de um deles, que corre sob sigilo de justiça. A minha avó dizia que quem quer esconder deve ter alguma coisa a esconder, né? O Davi Alcolumbre tem todos os motivos para achar maravilhosa a justiça eleitoral,
porque o Tribunal Regional do Amapá já fez tudo o que ele queria e ele agora está contando com o beneplácito do Supremo. Bom, eu prometi a vocês que falaria da Lava Jato. A Lava Jato decretou 2.294 anos para 159 condenados. Entendeu? Entendeu por quê? O Rodrigo Maia é um deles. É o Botafogo. Botafogo é o time dele e é também o codinome dele no propinoduto da Odebrecht. Pois bem, o senhor Rodrigo Maia tem esse problema, já falamos do senhor Davi Alcolumbre, do Dias Toffoli, e a pergunta é: o que fazia Jair Bolsonaro neste churrasco? Diga qual é a sua opinião sobre isso, se ele fez bem ou se ele fez mal. Ou então me informe, por favor, o que é que ele podia fazer tão importante que não podia resolver no gabinete dele, que é o lugar certo para as pessoas irem conversar com o presidente, no Palácio do Planalto. Direto ao assunto, em pé, e só a verdade nos salvará.